Ó, no marketing a gente fala muito, você tem que ser você mesmo. Você tem que ser quem você é. Aí na hora que a pessoa fala, eu sou uma das pessoas que falava muito isso, tá? Por isso que eu tô falando aqui. Na hora que a pessoa fala isso, aí a pessoa, quem que eu sou? Fica ali, né, travado, né? Quem que eu sou? Quem que eu sou? O nosso processo de autoconhecimento, ele é sempre, é um progresso, ele é um processo que toda hora a gente está acumulando. Por quê? A gente tem várias versões de nós mesmos. Então temos várias versões e a cada momento que a gente vai sendo exposto a um ambiente, a uma realidade, uma variável, a gente conhece mais verdades daquilo que é verdade pra gente. Então, na verdade, por exemplo, vou dar um exemplo, eu juro pra vocês que eu não vou falar de química, parece que eu vou falar de aula de química, mas é sobre autoconhecimento, a gente volta. Então, quando um elemento ele é exposto a uma variável, um ambiente, uma condição, uma solução, ele tem comportamentos adversos, dependendo do que é colocado naquela solução, naquele ambiente, naquelas condições, né? Pressão, calor e tudo. Ele pode se comportar de várias formas dependendo de onde ele está. Se um elemento é desse jeito, imagina a gente, que é um ser extremamente complexo, um ser com várias possibilidades, e em um mundo com infinitas possibilidades também. Então, como eu vou saber quem eu sou? Eu sei versões que eu já pude acessar minha. É isso. Eu já tive conhecimento dessas versões. E é nessas versões que você vai trabalhar. Nós temos várias versões. Tem pessoas que vão olhar para você e vai falar assim, eu te achei bem tímido. Tem pessoas que vão olhar para você e falar, nossa, ele é extremamente maluco. Tem gente que vai olhar para você e vai falar, nossa, arrogante, não gostei. Tem gente que vai olhar para você e falar, nossa, achei ele bem carinhoso. Tem gente que vai olhar para você e vai te achar inteligente. Tem gente que vai olhar para você e vai te achar prepotente. Então, a gente tem várias variáveis da nossa próprio comportamento, reação, dependendo do ambiente, entendeu? Então, são várias versões que nós temos e elas, na verdade, elas não são falsas, são contextuais. E depende também do ambiente que você está. Isso dá um alívio, sabe, você pensar nisso? Que, na verdade, o autoconhecimento, que é você se conhecer, não é a verdade do outro, que o outro está te dando, os comportamentos que você tem. Você sabe que naquele ambiente, quando você está exposto àquela realidade, você se comporta daquele jeito. Então, nossa, toda vez que eu estou nesse ambiente, eu fico mais quieto, eu fico mais na minha. Toda vez que eu estou nesse ambiente, eu sou mais expansivo, eu consigo conversar mais. Quando eu estou com essas pessoas, eu sou mais isso. Aí você vai começando a entender o que tem em cada ambiente, quais são as variáveis daquele lugar que você está, que vai te trazendo elementos para você se comportar daquele jeito. E isso ajuda muito, porque você tem várias versões de você e elas não são falsas, elas são contextuais, depende de muitos fatores. Então isso a gente pode trazer para o marketing. Tá, mas para que eu preciso saber quais as minhas versões, minhas possibilidades de versões? Porque é assim que funciona o autoconhecimento. Você entendendo o que aquela variável gera no seu comportamento, você sabe o que você precisa ser em cada ambiente para você sustentar aquilo. Por exemplo, o que é melhor, um diamante ou um lápis? Depende. O elemento é o mesmo. Um grafite, um elemento, a mesma composição de carbono que tem em um, tem no outro, mas as variáveis fizeram ele ser diferentes. Beleza, mas qual que vale mais? Depende. Se eu precisar assinar alguma coisa e desenhar, um diamante não é tão importante quanto um lápis. Depende, então a variável depende. Quando você entende suas versões e você consegue entender quais as versões comportam melhor naquele lugar, naquele ambiente, você consegue adotar aquela versão para você conseguir sustentar aquilo. Então, na rede social é a mesma coisa. Você não necessariamente precisa ser todas as suas versões, que você também está no seu processo. Mas naquele ambiente, você tem que achar qual que é a melhor versão que você se sustenta naquele lugar. Porque é um ambiente diferente. Muitas pessoas expostas, você está exposto demais, você está vulnerável. Qual das suas versões suporta mais essa realidade? Qual das suas versões ela vai ter constância nessa condição? Quando você entende isso, facilita para você saber quem é você. Quem sou eu? Eu sou essa versão que eu estou te mostrando, que é a que vai suportar a constância nesse lugar. Lógico, quanto mais totalidade de você e mais você conseguir imprimir ali, mais autêntico você vai ser. E você sendo essa versão nesse lugar, você vai conseguir ter o seu posicionamento claro, sua ideia clara, qual que é a forma como você se apresenta, todos os elementos que você precisa. Não é você fingir ser alguém, é você escolher qual das versões que você quer mostrar para as pessoas. Quando você entende, você na sua totalidade, significa que você experienciou mais realidades, possibilidades, e nessas realidades você foi entendendo o que vale para você e o que não vale.
E aquilo que serve para você, aquelas versões que você quer experimentar e vivenciar, você continua. As outras que não faz sentido, que você sente que não é, você deixa só como uma memória química mesmo. Então eu acho que autoconhecimento para mim é literalmente isso de não saber quem eu sou, mas ter consciência dos meus comportamentos dependendo do ambiente, com quem, a região, o que eu estou fazendo, o que aquilo gera em mim, sabe? Quando eu tenho consciência dos meus comportamentos, dependendo da variável do ambiente, o que eu sou naquilo, eu acho que esse é o processo do autoconhecimento. Então você não vai conseguir visualizar todas as suas possibilidades, suas versões. Eu acho que eu nunca vou saber minha versão de como vai ser, sei lá, escalar um vulcão. Eu não vou fazer isso, entendeu? Eu, pelo menos hoje, na minha versão de hoje, eu não sinto vontade de fazer. Então, não sei como é a minha reação nessa condição, entendeu? Então, não tem como eu conhecer todas as minhas variáveis e possibilidades. Mas das que eu vivi, eu preciso ter consciência de qual é a minha reação naquele ambiente. E assim que você vai começando a ter um termômetro, sabe? Como se fosse uma bússola, para saber quais são os ambientes que são confortáveis para você, quais são os ambientes que não são. E quando a internet você pensa desse jeito e você vai para a internet, você tem que começar a ter consciência. Por que eu não sinto a vontade de falar isso na internet? Por que eu tenho essa reação? E aí é ali que você vai entender qual que é a variável que está te afetando. É como se fosse o mesmo exercício, só que reverso. Eu sei o que eu sinto, mas eu não sei a variável. E quando você reconhece essa variável, então, será que é porque o tema que eu estou falando está muito desalinhado com a minha capacidade técnica de entregar isso aqui? Será que é isso? Por isso que eu estou me comportando desse jeito? E aí você vai começar a ler essas estruturas, sabe? Então, sim, o processo para você dar certo na internet também, cada vez mais eu acredito que o futuro da comunicação, quanto mais alinhado com esse processo de autoconhecimento ele tiver, mais bem sucedido e constante você vai conseguir ser também, porque você vai ter um marketing de verdade. O marketing está muito alinhado ao seu eixo central, você não está simulando, você só escolheu uma das versões que você quer projetar para as pessoas, a versão que você acha mais confortável para esse ambiente. Então, qual que é a versão que você hoje tem mais confortável, que você já experienciou, que você vai conseguir manter constância e sustentar aqui nas redes? Essa, escolhe essa. Depois você vai se desenvolvendo, vai mudando, vai tendo mais conhecimento. Aí as suas versões vai sendo variadas, entendeu? Porque você mudou as variáveis desse ambiente. E aí talvez você vai começar a se sentir mais confortável de falar outra coisa, assim por diante. Então, entende isso como, de todas as minhas versões, vou escolher uma e essa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar e zoar e falar muita abobrinha. Eu gosto. Dificilmente, talvez, você vai me ver falando aqui ainda nessa fase que eu estou hoje, nessa minha versão de hoje. Por quê? Ainda não me sinto tão confortável de falar na internet do jeito que eu falo com a galera aqui, entendeu? Porque talvez eu acho que aqui, você colhendo só um recorte, dependendo do que eu falar, você vai me interpretar, não vai ser bacana. Eu tenho certeza, sabe disso. Então eu acho melhor não mostrar ainda, porque eu não tenho. Agora no YouTube talvez eu consiga mais, porque você tem um recorte mais longo meu. Então você vai entender contexto, você vai entender vários elementos como se o quebra-cabeça se formasse. Então aí eu sinto aqui, mas olha que doideira. As redes sociais, diferentemente uma da outra, você sente. No Instagram é tudo muito arrumadinho, tudo certinho, né? A vida é muito perfeitinha ali. Então eu escolhi só uma versão minha, que é a versão minha que eu sinto que está extremamente refinada, que é uma versão contemplativa, que eu sou. Sou uma pessoa que eu olhei ali para a planta e fico, nossa, a planta, né? A árvore escolheu. Eu sou essa pessoa também, é uma das minhas versões. Eu escolhi só essa para o Instagram. E aí eu dou um toque um pouco mais filosófico, que eu sou, um toque contemplativo. Aqui eu senti mais liberdade de ser o que eu sou mesmo. Por quê? Porque você tem um recorte maior, então você sabe que você não vai ser mal interpretado dependendo do que você mostra para as pessoas. Então eu senti mais confiança, sabe? E aí vai ser um processo, é gradativo. Então o mesmo processo que eu estou falando para vocês é constante, a gente vai cada vez mais até o ponto que a gente consegue ser mais total. Então eu acho que a capacidade, a ascensão mesmo, tipo, do aprimoramento e refinamento humano é você buscar a sua totalidade. A totalidade é você conseguindo entender todos os comportamentos que você tem dependendo das variáveis do ambiente que você está. Então, a gente vai mudando durante todo o processo. Então, o processo de quem sou eu, ele não é fixo. Então, não adianta você ficar tentando ali buscar essa figura e achar arquétipos, porque você é o arquétipo, não sei o que você não sei o que lá. Depende, você está sendo. Talvez, se acontece alguma coisa na sua vida, vai mudar todas as variáveis e você vai mudar o seu comportamento. Então, não é quem sou eu, é quem eu estou sendo. Então é quem eu estou sendo agora. Eu estou sendo essa realidade. Isso é a verdade para mim agora.
e depois você vai sendo transicionando para outros caminhos. Então é isso que eu estou buscando aqui, que eu estou trazendo esse insight para vocês. Eu acho que a gente seguindo esse caminho, a gente vai estar muito mais perto de um marketing com essência, um marketing com verdade e algo que vai fazer sentido para você continuar aqui.